Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre os subject pronouns, pronomes sujeito, e os object pronouns, pronomes objeto. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que são os pronomes sujeitos, subject pronouns. Na gramática inglesa, são os pronomes que indicam o sujeito da ação. Esses pronomes têm como função substituir os nomes próprios ou mesmo os substantivos. Então, o próprio nome deles já dá uma dica do que eles são. Pronomes sujeito. Então, eles vão ocupar aí a função, vão ter a função de sujeito, né? São eles que fazem a ação, vão ser a pessoa da ação e a pessoa da frase. Então, são o sujeito, vão ocupar essa função de sujeito na nossa oração, substituindo um nome ou um substantivo, um nome próprio ou um substantivo. Geralmente são empregados no início das frases e sempre aparecem antes de verbos, tá? Eles são utilizados no singular e no plural, vai depender aí da nossa frase. Diferente do português, que somente apresentam os gêneros masculino e feminino, eles possuem 3 gêneros. Então, os subject pronouns, pronomes sujeitos, eles podem ser, né, masculino, feminino ou neutro. Nós temos aí na língua inglesa o pronome neutro. Eu trouxe o exemplo para que nós possamos conhecê-lo. O meu exemplo diz assim: It is a very beautiful house. É uma casa muito bonita. O it, esse pronome it, é o pronome neutro. Ele é utilizado no singular e ele faz referência principalmente a lugares, animais, objetos, sentimentos, ideias, enfim, não a pessoas. Tudo aquilo que não seja uma pessoa, um animal, um objeto, uma ideia, utiliza-se então esse pronome it, que é singular, ok? Então, vamos observar no quadro quais são os pronomes sujeitos da língua inglesa, e aí nós temos como ele é em inglês e como nós podemos traduzi-lo para o português, seu correspondente em língua portuguesa. Nós temos I, eu, you, você ou tu, he, ele, she, ela, it, que é ele ou ela, é o nosso pronome neutro aí, we, nós, you, vocês ou vós, e they, eles ou elas, tá bom? E aí nós temos singular e plural, vai depender de como está construída a nossa frase e do nosso sujeito. Esses são os subject pronouns. Vamos observá-los nas orações, em exemplos. O primeiro diz assim: I read a new romance this week. Eu li um romance novo esta semana. You spend much time watching television. Você passa muito tempo assistindo televisão. He bought a new car last week. Ele comprou um carro novo na semana passada. She loves hanging out with her friends. Ela adora sair com seus amigos. Em destaque, e mais escuro, em negrito, são os pronomes. E como eu já havia mencionado, eles geralmente estão no início da frase. Em todos os exemplos, eles são a primeira palavra da frase. E sempre posicionados antes do verbo. Eles estão exercendo, estão realizando a ação. Então, são o sujeito em todos esses exemplos. Vejamos mais alguns exemplos com outros pronomes. Pronome sujeito. It is a very beautiful house. É uma casa muito bonita. We go to the beach after lunch. Nós vamos para a praia depois do almoço. You love to travel by train. Vocês adoram viajar de trem. They forgot the phone at home. Eles esqueceram o telefone em casa. E que outros subject pronouns, pronomes sujeitos, e eles estão novamente destacados em negrito, seguindo as mesmas regras. No início da frase, posicionados no início da frase, logo antes do verbo. Então, vamos aos pronomes objeto, object pronouns. Esses pronomes, que são chamados de object pronouns em inglês,
consistem em um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Novamente, nós temos o nome aí dando uma dica. Pronome e objeto. Eles vão exercer a função de objeto dentro da oração. Os pronomes objeto são utilizados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas que têm função de objetos direto ou indiretos na frase. Então, sempre com função de objeto dentro da nossa oração, os pronomes objeto. Por exemplo, I love my mom. Eu amo a minha mãe. Substituindo aí my mom por um pronome, nesse caso o pronome objeto, nós temos I love her. Eu a amo. Então aí a gente tem um correspondente em língua portuguesa. I love her. Eu a amo. Nós costumamos dizer, quando estamos em uma situação mais informal, eu amo ela. E aí nós temos o emprego incorreto, é uma frase gramaticalmente incorreta. A forma correta é com a aplicação aí do que nós chamamos em língua inglesa do objeto, pronome objeto. Eu a amo, I love her, tá? Então, esse é um exemplo de pronome objeto. E aqui nós temos o quadro com todos, tá? São todos os pronomes objeto, object pronouns, aí no quadro. Me, you, him, her, it, us, you, it, them. A tradução vai depender de como ele está na frase, né? Vai depender da frase em si. O me pode ser traduzido como me ou mim. O you pode ser lhe, ou a, te, ti, a você. Então, a tradução pode variar dependendo da construção da nossa frase em língua portuguesa. Certo? Alguns exemplos, exemplos em frases. They bought her a new bike. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. We are studying for it. Nós estamos estudando para isso. She's calling him. Ele está telefonando para ela. E aí, em destaque, essa palavra em negrito são, aí no caso, né, são 3, os pronomes objeto, object pronouns, nas frases em inglês. Vejam que estão ou no meio ou no fim da minha frase, posicionados após o verbo. Aqui alguns exemplos com a substituição. Eu mencionei que eles podem substituir nomes ou substantivos. E aí eu trouxe exemplos dessa substituição, como acontece. We are playing with the kids. Estamos brincando com as crianças. E aí, the kids, as crianças, é o termo a ser substituído. E com a substituição fica we are playing with them. Nós estamos brincando com eles. Aí a substituição do termo, do substantivo, pelo pronome objeto. They're teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando o Bob a tocar piano. Faremos a substituição e fica they're teaching him how to play the piano. Eles o estão ensinando a tocar piano. Então, aí os pronomes objeto, object pronouns, ou no meio ou no final da frase, substituindo aí um substantivo ou um nome próprio. Façamos uma comparação, já que nós aprendemos um pouco sobre os dois. Neste quadro, os pronomes sujeito e os pronomes objeto. Dentro deste quadro, eu gostaria de destacar o you, que está na segunda linha, you, que é você, e ele pode ser sujeito ou objeto, é a mesma palavra, vai depender de como ele está posicionado na frase, e o it também, ele não muda, a forma escrita dele é a mesma, como sujeito ou como objeto. Vou falar mais um pouquinho desses dois na frente. Então, vamos fazer um resumão aqui, compreendendo os dois, comparando os subject pronouns, pronome sujeito, com os object pronouns, pronomes objeto. Então, nós temos os pronomes sujeito, eles são os sujeitos que praticam a ação. O próprio nome já dá essa dica. No português, são os pronomes pessoais do caso reto. Os object pronoun, pronomes objeto, eles são os sujeitos que recebem a ação. No português, são os pronomes pessoais do caso oblíquo.
Além disso, eles se diferenciam pela posição que ocupam numa frase. Isso porque os pronomes sujeito, subject pronouns, geralmente aparecem no início da sentença, enquanto os objetos, object pronouns, no meio ou no final. Olhem só. They bought her a new bike. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. Em verde, they, eles, é o pronome sujeito. Em vermelho, her, ela, para ela, o nosso objeto. We're studying for it. Nós estamos estudando para isso. Em verde, we, nós, o sujeito. No final, it, para isso, o objeto. Pronome objeto. She's calling him. Ela está telefonando para ele. She, em verde, o pronome sujeito, ela. E em vermelho, him, o nosso object pronoun, pronome objeto, para ele. Ok? É importante notar que o you e o it podem ser usados tanto como pronome sujeito quanto como pronome objeto. Foi o que eu disse há pouco. Portanto, a diferença entre eles é somente percebida pela posição que ocupam na frase. É importante observar onde ele está posicionado na frase. E eu trouxe esse exemplo com o you. Eu sublinhei o verbo. E aí no primeiro, did you see the presentation yesterday? Você viu a apresentação ontem? Antes do verbo, sujeito. No outro exemplo, I gave you a new shoe. Eu lhe dei um sapato novo. Após o verbo, que está destacado aí sublinhado, ele é o objeto, é pronome objeto, object pronoun. Então, atenção para o posicionamento do pronome na frase para identificar se ele é pronome objeto ou pronome sujeito. Ok? Então, só para fixar, let's remember, vamos lembrar. Os object pronouns, pronome objeto, fazem parte do predicado da frase. Assim, eles são sempre empregados após os verbos e as preposições. Eles são utilizados no singular e no plural. Além da forma masculina e feminina, o it é uma forma neutra utilizada para fazer referência a animais, objetos, lugares, tempo, ideias, sentimentos. E aí, lembrando da presença do pronome neutro it, que pode ser objeto ou sujeito. Os subject pronoun, pronomes sujeitos, são empregados no início das frases e sempre aparecem antes do verbo, antes de verbos. Eles são utilizados no singular e no plural também. Eles possuem os três gêneros, masculino, feminino e neutro, que é o it, é o nosso pronome neutro. E o gênero neutro, geralmente, utilizado para fazer referência a lugares, animais, objetos, sentimentos e ideias, não para pessoas. Ok? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido os subject pronouns, pronome sujeito, e os object pronouns, pronomes objeto. Essa foi a nossa aula de hoje. Bye, bye. Tchau, tchau. E até a próxima. Não esqueçam de acessar a plataforma Edu.